noite. Para quem está assistindo ao vivo, o Crocheti acontece nas terças às 20 horas da noite, horário de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E Brasil, eu estou estou dando toda essa referência porque algumas pessoas me acompanham de outros lugares, de longe. Boa noite, boa noite. Boa noite, Ziza. Que saudade. É coisa boa ver, mesmo que a gente não esteja se vendo assim, ver as pessoas entrando e para dar uma espiada, mata um pouco da saudade das pessoas. Bem, o Crocheti, para quem nunca assistiu, é um programa que nasceu no começo do ano, no começo da pandemia, né, em 2020, e a ideia é tomar um chá. Eis aqui meu chá hoje é de guaraná, fazer um crochê, enquanto a gente conversa um pouco sobre as questões que envolvem o trabalho manual. No meu caso, eu tô mais fazendo crochê do que tricô, porque eu prefiro crochê. É o meu trabalho manual preferido, mas eventualmente vocês vão me ver fazendo um tricô e dando aula de tricô e tudo mais. Bem, e para quem não está me assistindo na terça-noite, é porque está assistindo a essa edição, ela fica gravada. Boa noite, Lise, a mais nova crocheteira da família. Então, quem está assistindo gravado pode estar assistindo no Instagram, no YouTube. Enfim, ficam as gravações guardadas para as memórias e para quem não pôde assistir ao vivo. Hoje o assunto é uma pergunta que eu já devo ter falado alguma coisa sobre isso por aqui, mas eu achei interessante porque é uma pergunta recorrente das alunas para mim. A pergunta é a seguinte, que eu até quero a ajuda de vocês para me ajudarem a responder. Quando é que eu vou fazer as alunas me perguntam, né? Quando é que eu vou fazer um crochê sem desmanchar? Né? Quando é que eu vou alcançar esse poder, assim, de fazer um crochê e não precisar desmanchar, do início ao fim, assim, fazer ele 100%, sem ficar nenhum erro, sem perder nenhum ponto, sem acrescentar nenhum ponto no decorrer do trabalho, e sem isso, sem ter que desmanchar. E aí eu pergunto para vocês o que vocês acham, assim, antes de eu dar minha opinião, porque eu quero saber a opinião de vocês, assim. Quando será que acontece isso? E eu imagino que esse momento seja, vou dar uma pista, assim, que talvez esse momento seja junto com a resposta, ela tá conectada na resposta de outra pergunta que as alunas fazem. As alunas me fazem uma pergunta: quando é que eu vou saber tudo o que tu já sabe? Né? Ou tudo sobre crochê, porque o tricô, enfim, mas vou falar do crochê que, vamos dizer assim, eu domino mais há mais tempo a técnica e sei mais truques e manhas do crochê. E aí as alunas me perguntam: quantas aulas eu preciso para saber tudo? Porque ela subentende-se que a professora sabe tudo, né? Então elas dizem tudo que tu sabe. E eu quero saber de vocês. Tem marketing dizendo aqui que é possível fazer um crochê sem desmanchar,
mas é sem graça. É uma questão. Que mais? Nilza, boa noite. Boa noite para quem está entrando. Que você, assim, você já conseguiu, quem faz crochê aí já conseguiu fazer um crochê sem desmanchar nada? A Lizzie tá chorando, ó, tá rindo e chorando, né? Que tá desmanchando quase tudo. Bom, a Lizzie tá começando e é claro que no começo a gente desmancha bem mais, a gente reduz um pouco, né? Ao longo da caminhada. E quando você faz tudo certo, nunca aprende algo novo. Eu acho que nem que seja aprender a corrigir o erro. A minha impressão em relação a isso é que a gente quando dá tudo certo na primeira vez, a gente não presta tanta atenção no detalhe. Eu acho que essa é a impressão, porque quando dá errado, a gente precisa parar, olhar o que deu errado, desmanchar e fazer de novo. Eu acho que é sobre isso que a Grace fala aqui, sobre que quando a gente faz tudo certo, não aprende algo novo. Eu acho que a gente não observa o detalhe do novo que a gente está aprendendo. A Lizzie diz que tem ranço de desmanchar. Todos os arianos, eu tenho uma turma ariana e se mais algum ariano aí estiver por aí, por favor, se manifeste. Nenhum ariano gosta de desmanchar e ter que demorar mais para ficar pronto. Os arianos querem que fique pronto na primeira vez. E não por acaso essa pergunta surgiu de uma aluna ariana. Uma outra aluna, que não a Lizzie. E Laura, gostaria muito de aprender. Ó, Laura, temos vaga. Tem vaga nas aulas, nas turmas. Inclusive, eu tenho vagas para aula experimental. Sexta-feira, das 2 às 4 da tarde. Essa sexta-feira eu tô com vagas ainda. Quem quiser fazer uma aula experimental em turma, tá? Coloca, se não colocar aí ao vivo, coloca depois no comentário as primeiras 3 pessoas que eu receber o nome e o e-mail, eu vou cadastrar lá para aula na sexta-feira, tá? Quando eu tenho um trabalho circular, eu tô lendo os comentários no computador, tá? Por isso que eu viro pro lado aqui, que é mais rápido o comentário lá do que aqui no celular. Quando eu tenho um trabalho circular, é bacana quando tu aprende se tem ponto a mais ou a menos isso. Eu acho que mesmo o circular, ele chama mais atenção quando a gente está fazendo, porque é mais fácil de perceber, né? Se a gente quer que ele fique retinho, por exemplo, um guardanapo, um suplá, é mais fácil da gente perceber quando falta e quando tem muito ponto. Aliás, perceber quando algo está dando errado. Minha mãe, que fez um colete de crochê ano passado, está dizendo que teve que desmanchar muitas vezes. Sim, ainda mais o primeiro. Se não tivesse, seria muito estranho não ter que desmanchar o primeiro crochê. Ó, a Lizzie dizendo que fica muito irritada e furiosa e no outro dia faz outra coisa. Então, eu acho que faz parte. Acho não, né? Se a gente for ler até livros de educação, né? Não só de crochê, mas vamos pensar num processo de aprendizado. Faz parte do processo errar. Né? Então, e faz parte do nosso crescimento aprender a lidar com o erro.
Enfim, a gente não erra porque quer errar, né? Ah, vou fazer esse trabalho todo errado. Nem pensar, ninguém faz isso. Mas a gente erra ou por falta de atenção ou por falta de conhecimento, falta de prática. Mas eu acho que a questão da distração, a questão da atenção seria o maior fator. E eu colocaria a culpa, sei lá, não culpa assim, mas eu justificaria isso considerando que quando a gente se concentra muito no crochê e desconecta, desliga, aí a gente desliga muitas vezes de um jeito que desliga. E se desliga e se distrai. Reflexões minhas. Tô aqui, não escrevi nada, não escrevi meu script hoje, tô aqui pensando junto com vocês. Bem, é importante isso, né? Que a Lizzie fala, porque ela se irrita e fica furiosa e daí faz outra coisa. É importante a gente aprender a lidar com essa emoção que vem, né? Eu não recomendo desistir do trabalho, mas se vê que precisa dar um tempo, dá um tempo, né? Deixa a poeira baixar e às vezes a gente dando esse tempo, né? Levanta, vai lá, toma um chá, um café, ou se precisa mais de um dia, ok. Aí vai depender do jeito de cada um. Mas às vezes a gente precisa dar um tempo, largar um pouquinho e olhar de novo. E quando a gente olha de novo, a gente percebe mais fácil onde é que tá a dificuldade, onde é que errou, o que que aconteceu. Boa noite para todo mundo que tá chegando por aí. Bem-vindos ao Crocheti. Desmancho porque o crochê tem que ficar perfeito de acordo com a receita. Bem, nem sempre vai ficar o resultado final, nem sempre vai ficar perfeito ou, enfim, com o resultado que a gente quer, seguindo a receita. Isso porque a receita, ela, por exemplo, quando eu faço uma receita, eu testei, eu fiz com um determinado fio, agulha, num momento que eu posso estar mais tensa, menos tensa, e aí deu certo aquela quantidade de pontos para aquele fio, para aquele que deu um resultado X. E não quer dizer que outra pessoa que pegue a minha receita, o mesmo fio, mesma numeração de agulha, vai ter o mesmo resultado. Boa noite, Raquel. E então nem sempre a receita ela tem um 100% o mesmo resultado. Eu muitas vezes já tive que ajustar, fazer algum ajuste de receita num projeto meu, num projeto que eu fiz e alterei o fio. Para eu alcançar as medidas, alcançar aquele ponto, precisei alterar. E para alterar, a gente começa fazendo a receita, desmancha quando não dá certo e faz de novo. E aí vocês já podem saber que eu também quero saber quando é que eu vou fazer um crochê sem desmanchar. E aceito dicas aí e sugestões. Eu acho, pensando nessa parte de que a gente aprende ou do que a gente observa o que está aprendendo, observa melhor. Boa noite, Eline. Boa noite para todo mundo que está entrando. Josi, Eliane. A gente, quando tem que desmanchar e fazer, a gente observa mais, a gente faz uma reflexão,
busca informação lá na receita, faz testes. É como se a gente fosse fazendo experiências. E isso, quando a gente fez a receita exatamente como ela tinha que ser e não teve o resultado que nós gostaríamos, a gente precisa experimentar e testar soluções. E isso faz parte do aprendizado. Assim como solucionar, a Rosângela tá aí, pode dizer, né? Para solucionar uma fórmula, um problema matemático, muitas vezes a gente testa de um jeito, não dá, daí tenta do outro. E ok que tem fórmulas aí que nos auxiliam, mas na maior parte das vezes, pelo menos na minha opinião, que não sou matemática, mas pela minha vivência, existem muitas formas, às vezes, de se chegar no mesmo resultado. E isso também acontece com o crochê e o tricô. Às vezes o que funciona para mim não vai funcionar para outra pessoa, mas quando os alunos me perguntam, né, viu? A professora de matemática me confirmando aí, é mais de uma maneira, é isso? Mais de uma maneira de chegar no mesmo resultado. Quando um aluno me pergunta assim, que tá com uma dificuldade e pede ajuda para resolver, eu vou pensar nas vezes que aconteceu aquela mesma dificuldade, enfim, o mesmo problema. E normalmente eu tenho mais de uma solução, mais de uma possibilidade de solução. E na maior parte das vezes, para resolver uma encrenca que dá no trabalho, tem que desmanchar e fazer de novo. E uma coisa que eu sempre recomendo em relação a isso é nunca desmancha sem antes observar o que aconteceu. Tenta descobrir qual foi o erro, ou qual foi o que aconteceu ali que não deu certo. Isso porque para ajudar na solução. Por exemplo, eu posso ter uma receita vocês podem aí ter uma receita que eu fiz, que eu coloquei lá, que nem semana passada eu fiz aqui ensinei a fazer uma touca e que eu testei. Eu não testei a barra antes, porque eu achava que, né, eu sou prof, eu sabia, eu olhei o que outras pessoas tinham feito e pensei, vai dar certo. E na hora da live, na hora de fazer, não deu certo. Eu tive que refazer e reformular a minha instrução na finalização da touca. Bem, mas assim, vocês pegaram a minha receita da touca e aí não deu certo a touca. A gente, em primeiro lugar, precisa ver se aquela instrução que a gente estava seguindo, se o que a gente fez era o que estava pedindo a receita. E eu chamo aqui de receita lá o passo a passo, né? O que está escrito ou o vídeo está dizendo para a gente fazer. Bom, se eu não fiz o que dizia a receita, aí eu desmancho e volto para fazer o que dizia a receita. Bom, eu refiz e aí eu fiz a receita, exatamente o que a receita pedia, o fio que a receita, né, o fio, a agulha, e não deu certo, mesmo assim. Bom, aí eu vou precisar ver o que aconteceu, e dependendo do que aconteceu, eu vou precisar de fazer algum ajuste. Claro que quanto mais a gente faz, mais experiência a gente tem, né? E isso é só não desistindo para a gente ter experiência. Quanto mais testes, mais erros acontecerem,
a gente vai aprendendo a resolver sozinho. Ou, às vezes, precisa de uma luz, às vezes precisa de um chazinho, às vezes precisa de um tempo. Ó, a Lise gosta de não gosta de ser obrigada a seguir a receita. Bem, as chances de precisar desmanchar, em tese, vão ser maiores, porque tu vai estar experimentando, tu vai estar fazendo experimentando. É como quando eu começo uma peça nova, que eu quero colocar na caixa e eu quero fazer algo novo. Então, pode ser que dê certo na primeira vez, pode ser que não dê certo. Uma coisa que ajuda muito no crochê e a gente fazendo, no caso a Lise está trabalhando com fio de malha, é entender a matemática, não só para o fio de malha, mas para todo o crochê, principalmente o circular e para pontos mais trabalhados, é entender a matemática do ponto. Então, existe uma lógica para a gente começar com tantos pontos ou múltiplos de tantos pontos, ou aumenta a cada tantos pontos. Tem uma matemática aí que, se a gente entende como é que funciona, qual é a fórmula, qual é como fazer o crochê acontecer, a chance de desmanchar é menor. Sim, Lise. Se não segue a receita, a chance no início, principiante, quando tu tá começando, a chance de dar errado sem seguir a receita é maior. Gosta de... bem, tu tá trabalhando... Como tu gosta de que funcione, que cresça rápido, o fio de malha é uma ótima... É um bom fio para fazer crochê. Ou lã grossa, né? Tem lãs que tem fios bem grossos, assim, que seria uma outra opção para quem gosta de ver rápido, pronto, o trabalho. Boa noite para quem tá chegando. E quem tá chegando me diz aí quando é que eu vou fazer um crochê sem desmanchar. Aí o Pedro, tu já fez algum crochê sem desmanchar, Pedro? Lúcia, boa noite, boa noite. E aí? E aí acontece assim, eu tenho aqui trabalhos, inclusive teve um trabalho que eu desmanchei no começo desse ano, uma mandala, que até esse final de semana eu não mexi nela, é o meu trabalho de final de semana. Tá grande a mandala e foi um trabalho que ele já estava grande quando eu parei de fazer ele. E em função de estar muito tensionado o meu ponto, eu precisei desmanchar. Eu segui a receita, né? Mas a tensão do meu ponto, a minha tensão ao fazer o crochê interferiu demais e eu precisei desmanchar e recomeçar. Ó, o Pedro tá dizendo que raramente precisa desmanchar. Que ele não erra muito. Ó, o Pedro tá com prática. O Pedro, nos altos o Pedro tem 12 anos, né, Pedro? 11, 12. Faz crochê. Uma coisa que é interessante do crochê do Pedro e que eu recomendo para quem está iniciando ter prática é fazer uma coisa que o Pedro faz. O que o Pedro faz? Ele faz, por exemplo, o jogo de suplar. Então ele precisa repetir a mesma receita várias vezes.
E isso ajuda nessa prática, nesse exercício de não ir cometendo os erros, porque a gente fica com a receita, inclusive na cabeça, mas ajuda a chegar sempre no mesmo resultado. Isso é importante. Ó, 10 anos ele faz esse ano, tá? Para vocês. Mas isso é importante fazer. E até para a Liz ali, que tá começando, que eu sei que está começando, talvez aí tenham outras pessoas que estão começando também. E isso quem participa das minhas aulas já deve ter ouvido eu falar que a 10ª peça é sempre melhor do que a primeira. Então, na primeira a gente erra mais, desmancha mais, até ajustar a tensão do ponto. A segunda já fica um pouco melhor, a terceira melhor, e a 10ª fica muito melhor. Então, assim, e se essa peça ela for sempre igual, for sempre a mesma peça, a gente vai aprimorando ela, vai melhorando ela e inclusive vai dando o nosso toque ali na receita, né? Ó, a Clau tá dizendo que o crochê ajuda ela a ser mais paciente porque precisa atenção. É um exercício. Eu acho que isso é um exercício que a gente faz. No começo a gente tem mais pressa e a gente vai. Não posso. Não só pelo erro do fazer e desmanchar, mas o fazer repetidamente os pontos, principalmente quando o ponto ele é sempre igual, assim, ele é muito repetitivo, ele faz a gente se concentrar e entrar, assim, mergulhar no trabalho. Ó, o Pedro, a metade da vida do Pedro ele faz crochê. 5 anos fazendo crochê. Então, é isso, é bastante tempo. É bastante tempo e isso, a Lizzie tá repetindo o cachepô infinitamente. Isso aí, Lizzie. Faça o exercício aí, daqui a pouco tu vai ver, tá, agora isso aqui tá muito fácil, agora eu quero outra coisa. Eu acho que tem isso também, da gente repetindo as peças, acontece isso. Eu já não tenho alunas que já passaram por momentos assim, eu não quero alterar, eu quero fazer sempre o ponto básico, mas eu quero mudar a forma da peça. E isso é um outro aprendizado que eu vou fazer tudo de ponto alto, né? Sem detalhes, sem efeito, sem nada. O que acontece quando a gente muda a forma? Porque num trabalho circular funciona de um jeito. Se eu fizer uma peça reta, funciona de outro jeito. Então, se eu fizer um suplá, eu vou ter que ter uma quantidade lá determinada de pontos altos, aumentos, para chegar naquele resultado. Mas se eu fizer uma touca, igual da semana passada, que é toda de ponto alto, e é circular como o suplá, eu vou ter que ter uma quantidade de pontos diferente, uma combinação diferente de pontos e carreiras para chegar no resultado da touca. E são todos pontos altos. E assim a gente consegue fazer muita coisa com o básico, né? Alterando a forma da peça. O Pedro está contando ali que nos 5 anos teve um período ali que ele ficou parado, então basicamente são 4 anos de treino aí de mão. Tá bom, Pedro? A facilidade que as crianças têm uma facilidade de lidar com o erro, o imprevisto, diferente dos adultos.
Hoje à tarde eu estava conversando com uma aluna que está ensinando o básico para a neta dela. E aí, essa minha aluna disse assim, nossa, eu achei que ela fosse desistir, porque ela não tava com dificuldade de segurar a agulha, de começar. E aí eu fui dando as dicas para ela, né, de como ela orientar a neta. Ela tá preparando a neta para fazer uma aula comigo. Não que precise, mas que a neta estava com vontade, queria começar a fazer o crochê antes mesmo da aula, então a gente fez esse contato. E aí, ela, no final, isso no começo, ontem de tarde. E aí, hoje, ela me disse assim, nossa, eu achei que ela fosse desistir, agora ela tá parece que faz há muito tempo aquilo. E aí eu disse para ela, as crianças de um modo geral têm mais facilidade de aprender, porque a criança não tem medo de errar como o adulto. O adulto se cobra mais com o erro, né? Fica no, eu não, como é que eu fui fazer isso? Eu não podia fazer isso. Pode, todo mundo pode errar. E a criança, ok, não tá certo, desmancha e faz de novo, assim, é outra reação, assim, é uma tranquilidade diferente, assim, do que o adulto costuma lidar diante do erro. E a gente deveria seguir esse exemplo, assim, não tem problema a gente errar, ainda mais no crochê ou no tricô, qual o problema? Né? Faz parte do aprendizado, faz parte desse exercício que a gente faz, né? De construir uma peça, ou de daqui a pouco o fio vem numa espessura diferente. Por exemplo, não sei aí, Pedro, se tu já pegou, ou quem aí faz peças iguais. Quando tu compra um fio o mesmo fio de uma cor diferente, né? O mesmo fabricante, mesmo fio, aí tu pega uma cor diferente e altera a espessura do fio. E aí altera a receita, né? Aliás, altera o resultado, né? A receita, a gente usa a mesma receita, mas altera o resultado. Não foi um erro. E aí a gente provavelmente precisa desmanchar e fazer de novo. Boa noite para quem tá aí, Andréia, Cláudia. Ó, o Pedro disse que teve dificuldade. Todo mundo tem dificuldade. Quando se é criança, a dificuldade, vamos dizer assim, maior que se tem é da motricidade, né? É fazer a mão obedecer, né? A dificuldade é maior nas crianças, não quer dizer que os adultos não tenham, tá? E igual, assim, muitas vezes a gente entende o que tem que fazer, qual o processo ali, né? Como fazer o ponto. Oi, boa noite. E aí, o que acontece? A gente entende a instrução, mas entre entender a instrução e a mão obedecer, leva um tempo. As crianças demoram um pouquinho mais, porque estão dependendo da faixa etária, estão desenvolvendo ali a motricidade fina. O adulto, por já ter usado mais, ou escrevendo, ou, enfim, fazendo outros trabalhos manuais, já tem uma motricidade mais desenvolvida e essa dificuldade é menor. Sempre quem já faz alguma outra coisa com as mãos, quando está iniciando, vai ter mais facilidade. Então, se eu já faço tricô, quando eu for fazer crochê, a minha mão já está acostumada a trabalhar, né? Inclusive as duas mãos. Ou se eu faço bordado, ou se qualquer coisa fina, né? Delicada que eu faça com as mãos, e eu vou aprender uma técnica nova, vai facilitar. Se eu
é diferente de quem, eu não faço nada disso, meu trabalho é quase nada com as mãos, essa pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade, não quer dizer que não possa fazer, vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas é uma questão de treino, né? Boa noite, Karen. Boa noite, pessoal que está chegando por aí. Contem para mim quando é que vocês, quando eu e vocês, nós vamos fazer um crochê sem ter que desmanchar o tricô. Eu tô atrás dessa resposta, a resposta dessa pergunta, porque as alunas me perguntam e eu faço crochê desde os 8 anos, 8, 9 anos de idade, foi quando eu comecei a fazer crochê e ainda estou em busca dessa resposta. Quando é que nós vamos fazer sem precisar desmanchar? Assim, pá, pegou a receita e deu tudo certo. Né? Ou quando é que eu vou conseguir passar uma receita para as alunas que vai dar 100% certo lá do outro lado, ou vocês que estão aí, vão conseguir fazer 100%. Por exemplo, não sei quem tá aí, semana passada, a touca que eu fiz, alguém fez? Quem fez? Deu certo? Aí eu já tenho uma ideia, a gente já tem uma ideia. Deu certo na primeira vez? Ó, a Mara disse que nunca. Nunca dá, a gente sempre tem que ter um desmanche. Falando em desmanche, eu já fui acusada de... Teve uma época aí que deu uma onda de casos, né? Desses desmanches de carro na cidade, assim, tava em alta, assim, nas notícias. E uma das alunas disse, assim, que eu podia ser presa, porque né, foram 2 aulas seguidas, assim, que as alunas levaram os trabalhos e desmancharam, né? Muitas vezes já aconteceu da aluna chegar na aula com um trabalho e sair com um trabalho menor do que começou, porque precisava corrigir alguma coisa, porque errou. E é importante isso de levar para a gente ver, encontrar onde é que está o erro, para depois desmanchar, que é aquilo que eu falei antes. Eu vou chamar o Pedro rapidinho aqui, que ele quer aparecer. Será que foi? Não. Oi, Kelly. Oi! E aí, quando é que nós vamos fazer um crochê sem desmanchar nada? Então, como eu disse aí nos comentários que eu tava agorinha, eu disse que eu não tenho muita. Eu não desmancho muito. Até Aham. porque, como você disse, meu foco é suplar, amigurumi. Então, várias peças repetidas, tipo conjunto de Uhum. suplar. Se você faz Sim. 6, como você disse, o primeiro pode ficar um pouco feio ali, você não. Mas a partir do segundo você já sabe as manhas, já aprende. Então, Sim. e fica na sua cabeça. E eu não sei quando você vai fazer uma sem desmanchar. Assim, nada. Não, nos últimos tempos, assim, na pandemia, eu tenho feito esse projeto da Caixa e tenho preparado receitas para vídeos, né, para as alunas. Então, o que que acontece? Quando a gente está fazendo algo novo, tu precisa testar para ver se vai dar certo. Isso. Eu fiz. Esse foi meu primeiro trabalho com fio de malha. Legal. Eu postei aqui os fios. Queria agradecer porque chegou Aham. a 1.000 visualizações, um K de visualizações. E ele foi meu Bah, que primeirozinho legal. de fio de malha. E eu nunca tinha trabalhado com fio de malha antes. Na verdade, eu fiz um teste, mas só que o Aham. fio de malha era muito grosso. E aí ficou Sim, como se fosse fechando. Tipo, ia fechando a parte sim. aberta de cima.
E aí, A Lise, que tá ali falando, ela tá começando a fazer crochê, ela começou com fio de malha. Tu já fazia crochê, né? Quando foi fazer o fio de malha. sim, Então já tinha umas. eu comecei com o número 4, com o fio 4. Deixa eu pegar ele aqui. Esse foi o primeiro novelo que minha mãe me deu, né? Comprou pra mim. Ah, Foi legal. amarelozinho. Eu acho que ele é número 4 ou número 3. Mas antes eu trabalhei com o número 6. Mas só que eu não gostei muito, porque eu tava aprendendo. Então eu acho que se eu fosse iniciar com fio de malha, eu não ia gostar. Porque é muito grosso. Mas agora eu Olha já tô. lá, a Lise contando que a Karen também tá fazendo com fio de malha. Ai, que legal. Elas são umas primas. Como é que eu vou te dizer assim? Enfim, umas primas emprestadas aí que a vida me deu. E aí, eu tô super feliz delas estarem fazendo. É, Pedro, eu tô fazendo esse suplá, já tá aí, pronto. mostra aí pro pessoal. Eu tô no Olha lá bico que do legal. terceiro. Eu até parei um pouquinho Legal. pra assistir a live, até porque eu já tava cansada também. Aham, Porque também, quando é muito repetido, né, você faz muitas vezes, porque essa não é a minha primeira vez com esse modelo, já fiz antes, outras. E aí você enjoa, né? Meio que enjoa sim. também às vezes, não é com todos. E aí chega uma hora que você cansa. Tem isso também, de repetir. Mas eu acho que nessa hora que a gente cansa de fazer o mesmo trabalho, é hora de pegar um mais difícil, Pedro. De tu pegar um modelo que te desafie de novo, entendeu? Sim. Esse daqui é o polvinho, né? Ele é um reverso, eu só fiz a primeira parte, a outra parte vai ser Aham, vermelha. Os legal. estão todo cacheadinho assim, porque ainda eu não costurei com o outro, então ele fica meio cacheadinho assim. Sim. Mas esse daqui, eu fiz a bola, fiz duas carreiras de Tá. diminuição, pra não fechar muito. E aí, é, as perninhas eu me inspirei em uma pessoa da internet, porque eu realmente fiquei com muita Aham, dificuldade para fazer. Mas a bolinha fui eu que criei a receita. sim. Tá, daí tu teve que fazer e desmanchou pra dar certo. Só um pouquinho, assim, porque Mas eu desmanchou. só me inspirei. Na verdade, eu disse assim: eu acho que eu não consigo criar mesmo. E eu fui direto pesquisando tutorial. Porque- Então, Até essa porque, coisa pode falar. de criar, eu acho que está dentro dessa coisa da gente testar. A gente precisa experimentar, sabe? Eu acho que dá certo com tantos pontos, aí não dá. Aí a gente desmancha, faz de novo, com mais ou com menos. Essa coisa da gente criar do zero é meio difícil, porque já tem muita coisa que foi feita por aí. Para lá de 200 anos, 100 anos. Eu acho que a revista mais antiga que eu achei de crochê foi 1820 ou 819, alguma coisa assim. Até posso dar uma olhada. Então, assim, há muito tempo que as pessoas fazem crochê. Né? Então, a gente combinar diferente, né? Os pontos, juntar uma coisa com outra e aí surge uma nova. A Karen tá falando ali que são primas adquiridas, isso aí. São primas que eu adquiri ao longo da vida. Pedro, eu vou dar o espaço para se mais alguém quiser falar. E eu quero falar um pouquinho de um projeto que eu participei essa semana. E aí, tá? Certo. Então, tchau, muito obrigada, Kelly, por mais uma oportunidade. Acho que é a quarta ou terceira Capaz. vez Vai que eu tô aparecendo aí. aqui. Então, muito Vamos obrigada. Tchau, conversando. Kelly. Mas vou continuar aqui assistindo. Continua Tchau. assistindo aí, continua. Beijo. Tchau.
Bom, para quem não conhecia esse é o Pedro, e, né, que faz crochê. Mas é isso, pessoal. A gente sempre. É difícil essa história de não ter que desmanchar. É difícil. Talvez, assim, na repetição de uma mesma peça seja bem mais fácil do que criando uma peça nova ou pegando uma receita nova. Ou, às vezes, trocando o fio. Quando a gente troca um fator do crochê, né? Então, se a gente troca o fio, altera o resultado. Se a gente troca agulha, altera o resultado. Se a gente troca a pessoa, altera o resultado. E conforme as nossas emoções, altera o resultado. Então, é importante a gente saber prestar atenção, assim, isso de me incomodou demais aquele erro, dá um tempo, nem desmancha naquela hora. Dá um tempo, daí volta, presta atenção para descobrir o que foi que errou, se precisa mesmo desmanchar e o que vai ter que refazer, né? Se é refazer para consertar, se é refazer para alterar a receita, enfim. Antes de eu finalizar, a gente finalizar, e eu quero, se mais alguém aí tiver mais alguma contribuição, e se alguém aí tiver uma resposta sobre quando é que eu vou fazer um crochê sem ter que desmanchar, eu quero contar para vocês. Eu estou usando aqui a camiseta do Fios que Aquecem em Quadradinhos. Eu gravei nas férias um vídeo que saiu essa semana ensinando a fazer aqueles quadrados de crochê, sabe? Que eu não tô com nenhum aqui perto de mim. Não vou nem vasculhar aqui, que senão vai ficar uma bagunça, porque tá tudo bonito aparecendo na tela, né? Quem faz crochê e tricô e trabalhos manuais deve imaginar que por trás desse celular, dessa imagem, tem sacolinhas com crochê começado, novelos e tudo mais por aqui. Então, não está à mão o quadrado, mas eu convido vocês a assistir lá no canal do Fios que Aquecem em Quadradinhos. Tem o vídeo ensinando a fazer aquele quadrado da vovó, sabe, aquele das colchas, aquele que também dá para fazer outras coisas que não são colchas, que a gente monta, né, um famoso quadradinho. Eu ensino também nesse vídeo como uma das formas de unir os quadrados e um acabamento simples, mas uma possibilidade de acabamento, tá? Então, é um presente para vocês da parceria com o Fios que Aquecem em Quadradinhos. É um grupo que faz colchas para doação, tá? Então, tem uma postagem que eu estou ali gravando à mão, assim, tem começo da aula. Tem ali o caminho, o link do canal delas, lá onde está o vídeo, e tem ali o @ do Fios que Aquecem. Para quem quiser, quem tiver vontade de participar do projeto, pode participar com doação de fios, de quadradinhos, de colchas, ou, enfim, ou compartilhando, quando a gente compartilha, nem que seja compartilhando o vídeo, compartilhando a informação, já ajuda o projeto. Enfim, o vídeo tá lá, é livre, para todo mundo que quiser fazer quadradinhos, não importa se o presente é para vocês ou se é para outra pessoa, tá? Então, hoje eu não coloquei nada no meu canal, mas porque eu fiquei numa fase desmancha aqui.
preparando o material para vocês, estou preparando caixa. Então, assim, para a semana que vem, eu estou com bastante coisa aqui no Fase Desmancha. E é por isso que não rolou vídeo essa semana aqui no meu canal, mas eu em breve aviso vocês quando tiver novidades. Recebi alguns pedidos de vídeos, né, para colocar, e eu estou fazendo aqui os meus testes, porque, enfim, mesmo sendo a prof, mesmo estando nessa estrada há 18 anos como prof, e mais alguns anos fazendo crochê, que eu não vou fazer as contas agora, mas é que desde a minha infância, que o crochê faz parte da minha vida e que ele é uma arte que eu amo fazer. Enfim, o Faz e Desmancha faz parte. Tem uma expressão que a gente fala de aproveitar. Como é que é? A gente precisa aproveitar a caminhada, sabe? Quando a gente entre o pegar um novelo, a agulha e a peça pronta, tem uma longa caminhada, é todo um processo de aprendizado, de exercício, de meditação, de reflexão, de olhar para dentro da gente. Boa noite, boa noite, boa noite, Socorro. Então, assim, tem todo um processo, né, entre o novelo, a agulha e a decisão de fazer uma peça. E a peça pronta, ela pronta, bonita lá, como pode ser que a gente chegue onde nós tínhamos planejado e pode ser que a gente chegue em lugares diferentes que a gente queria. Né? Já me aconteceu de eu começar a fazer uma peça e ela acabar sendo outra. Como, por exemplo, ano passado eu comecei um colete para mim que virou um casaco para minha filha, né? Então, nem sempre a caminhada que a gente decidiu começar, né? Aquele caminho que a gente decidiu começar, ele vai nos levar para o caminho que a gente queria chegar. A gente pode chegar num lugar diferente, e às vezes, considerando os trabalhos manuais, eu considero que a gente sempre chega num lugar melhor do que a gente tinha planejado, esperado. Eu não sei. O que vocês acham aí e como é que tem sido essa caminhada de vocês. Mas, assim, tecnicamente, eu não sei quando eu vou fazer um crochê, todo um crochê, a não ser que ele seja uma coisa, um porta-copo que eu já fiz e que já deu certo e eu vou repetir aqui. Fiz com um fio e já vou fazer em seguida outro, e outro, e outro, com aquela mesma receita, uma coisa pequena e rápida, ou que nem o Pedro faz aí, o suplá, algo que seja repetido, que nos dá mais essa possibilidade de não fazer, não desmanchar, mas de um modo geral, quando a gente faz algo novo, quando a gente quer. Eu queria um casaco, mas eu queria alterar a manga, eu queria mexer na gola, eu queria fazer diferente. Qualquer outra coisa numa receita vai ter fase de desmanche. Porque nem sempre a gente acerta na primeira vez como mudar aquela peça para ficar na peça que a gente gostaria. Então, me desculpem se eu não tenho essa resposta quando vai ser esse dia. E eu espero que vocês consigam aproveitar os momentos de fase desmancha
como aprendizado, né? Para o aprendizado de vocês, para o crescimento de vocês. Enfim, seja o aprendizado do crochê, do tricô, do bordado, de qualquer trabalho manual que a gente esteja fazendo, e seja o aprendizado para a vida. Porque se a falha aconteceu porque eu estava muito ansiosa, ou que eu estava com pressa, eu queria ver logo o resultado, então a gente precisa respirar fundo, ir com calma, e toma um chazinho, respira um ar e depois volta no trabalho. Né? É para ser divertido. Teve uma outra pergunta que eu fiz lá no começo, que era quando é que eu vou saber tudo o que a prof sabe? Isso eu já tive falando por aqui também. Eu não sei tudo. Ainda não sei tudo. Não sei se tem uma data assim que, pronto, já sei tudo. Não sei se nesta existência a gente vai chegar nesse estágio de 100%, né? Eu estou sempre aprendendo algo novo, inventando, experimentando, e então não tenho como dizer, façam X aulas de crochê que vocês vão saber tudo. Não tem como fazer isso. Eu não sei essa resposta. Se alguém tem essa resposta, por favor, me conta. E é isso, pessoal. Foi muito bom ter a companhia de vocês aqui hoje. Muito gostosa a conversa. Esses milhares de coraçõezinhos subindo na tela são ótimos, assim. Eu sei que o pessoal parou de falar agora, mas continua ouvindo e curtindo. E espero que vocês tenham gostado. Assistam o vídeo da colcha. Se vocês precisarem de mim com alguma dúvida, alguma coisa, temos aula e aquele vídeo especificamente tirar dúvidas sobre a colcha lá, me pede ali embaixo no post da colcha que eu respondo ali, vamos compartilhar conhecimento. E como eu disse da outra vez, quando a gente compartilha, quando a gente divide, a gente multiplica. E a ideia é essa, tá bom? Boa noite, Cristina. Tá bem? Então é isso. Terça-feira que vem tem de novo o crochê na terça às 20 horas. E na quarta-feira eu vou pedir para o marketing confirmar. Em breve postagens avisando. Mas na quarta-feira vai ter o anúncio da caixa do mês de maio, tá? Clau, a camiseta, esta camiseta aqui é do Fios que Aquecem em Quadradinhos, tem lá no site delas, tá? A camiseta, para quem quiser adquirir também. E aí, quem adquirir camiseta também contribui com o projeto. Além da camiseta linda, contribui com o projeto dos quadradinhos. Tá bom? Gratidão pela presença de vocês. Que a caminhada seja proveitosa. E que os resultados dos trabalhos de vocês assim, valham a pena o faz e desmancha que acontece no caminho. E lembrando as minhas alunas e dizendo para quem não é minha aluna ou aluno, quem não participou da minha aula ainda e não ouviu eu dizendo, aproveitem que o crochê, o tricô, o bordado
é fácil da gente, quando erra, desmanchar e fazer de novo. Tem coisas que na vida já funciona um pouco mais difícil, não que a gente não possa rever para frente, mas diferente do crochê, tem coisas que a gente não desfaz, né? A gente faz diferente para frente. Mas o crochê e o tricô a gente pode desfazer e fazer de novo. E crescer e aprender na caminhada. E até semana que vem.